Como evitar olhares e risadinhas nas aulas de balé? Bora lá! Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje a gente vai falar aí sobre esse assunto que não dá para a gente simplesmente tentar tapar o sol com a peneira e fingir que isso não existe, porque existe sim. Eu recebi, na verdade, uma pergunta aí, né, de uma das seguidoras do canal, falando: Mari, como é que eu faço, né, para lidar com a situação de olhares e risadinhas durante a aula de balé? E, infelizmente, isso acontece sim. Se você nunca passou por isso, levante as mãos e dê graças a Deus. Eu já passei, tá? E isso acontece muito. Aqui na minha escola, eu tento ao máximo instituir, na verdade eu sou bem chata com isso, para que essas coisas não aconteçam. Então eu tento instituir ali uma reeducação nas pessoas, nas bailarinas, né, para a gente evitar esse tipo de situação. Mas tenho 3 dicas para dar para você sobre isso, tá? Como é que eu já passei por isso e como é que eu já lidei com isso, para que você tente lidar com isso da melhor maneira possível, para que isso não atrapalhe o seu desempenho em sala de aula e principalmente para que você não venha desistir do balé por conta de pessoas que estão ali dando uma olhadinha, uma risadinha quando você faz algum passo que simplesmente não sai. Bom, a primeira dica é ter certeza absoluta que realmente isso está acontecendo. Porque é muito comum a gente criar algumas histórias na nossa cabeça, né? Então a gente começa a olhar e aí a gente vê uma panelinha sorrindo e a gente começa a achar que a panelinha está sorrindo da gente e não pra gente. E às vezes a panelinha pode estar sorrindo pra você e não de você. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Às vezes eu vejo um grupinho ali, eu fiz um passo e não saiu, eu dou uma olhadinha para o lado, eu vejo um grupinho meio que cochichando alguma coisa, eu já acho que está falando de mim. Sim, sendo que elas podem estar falando de alguma outra coisa. Mas isso pode sim estar acontecendo. Como é que eu faço para descobrir se realmente isso está acontecendo? Eu tive essa impressão. Será que está acontecendo mesmo? Observa. Quando isso acontece, toda hora que você faz qualquer passo, tanto um passo bom quanto um passo ruim, acontece de vez em quando, acontece todos os dias, em todas as aulas, são várias pessoas ou são sempre as mesmas, tá? É importante observar. A partir do momento que você realmente, não, eu tenho certeza, é comigo, a galerinha ali tá querendo pegar no meu pé. Normalmente, em turmas de balé adulto, isso pode acontecer, mas é muito mais comum em turmas adolescentes, né? E a partir do momento que você detectou que realmente isso está acontecendo, não é uma fantasia da sua cabeça, segunda dica que eu dou para você é simplesmente chamar a professora, né? Terminou a aula, todo mundo saiu da sala, você vira para a professora e fala: será que eu posso falar com você um minutinho? E a professora fala: sim. E aí você explica, fala: olha, desculpa te falar isso, eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas toda vez que eu faço pirueta e que, né, de certa maneira eu tenho dificuldade para pirueta e acabo errando, eu observo que fulana, ciclana, beltrana e Joana ficam ali no cantinho conversando e me dá a impressão de que elas estão rindo de mim e falando de mim. E isso tá me deixando muito mal, né? Eu não consigo entregar o meu melhor desempenho na aula. Toda vez que eu vou fazer uma pirueta eu já olho para elas e fico meio com medo de fazer, com medo de errar, porque com medo do que elas vão falar. E eu acabo assim não me sentindo muito bem na aula, tanto que eu estou até com vontade de repente parar o balé. Isso pode estar acontecendo. Mas é importante que você chame a sua professora, o seu professor e coloque a situação para ele, porque um bom professor, ele vai ter uma maneira ali de conduzir alguns conflitos, porque a gente quando dá aula de balé, a gente não ensina só balé, né? A gente ensina boas maneiras, a gente ensina convívio em sociedade a partir do momento que é uma aula em grupo, tá? E aí o seu professor pode ter algumas ferramentas ali para lidar com esse tipo de situação. Mas isso vai de professor para professor. Tem professor que não é tão experiente nesses tipos de conflitos e acaba preferindo de repente não se colocar na situação e tal. E aí você vai ter que resolver isso sozinha.
Se você tiver que resolver isso sozinho, agora eu tenho a dica Blaster Master Plus. Essa merecia o troféuzinho, assim, ó. Primeira coisa, pense assim. Quem fica no cantinho dando olharezinhos e risadinhas de você é porque não sabe fazer um determinado passo ou assim não é uma bailarina tão boa tecnicamente. Ou seja, é uma bailarina insegura. Bailarinas que ficam no cantinho olhando a outra bailarina que está errando e cochichando com as amiguinhas são pessoas inseguras, tá? Isso é do ser humano, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes a bailarina ela também não faz um determinado... Por exemplo, você está com dificuldade para fazer pirueta. Essa outra bailarina, ela até faz pirueta, mas assim, ela não tem a perna na altura que você tem. Ou ela não tem o biotipo que você tem. Alguma coisa que você tem, ela não tem. E ela não ter isso, e você ter, gera nela uma insegurança do quanto ela é boa ou não. E aí ela precisa pegar aquela pessoa ou aquela situação que ela vê como algo melhor que ela e denegrir a imagem dessa pessoa ou a situação que está acontecendo ali, tá? Então, é muito comum bailarinas que não são tão boas, né, que de repente tem dificuldade em algum passo, alguma coisa, ou às vezes a menina até é boa, mas o mindset dela não é bom, ela não se vê, ela não vê as qualidades dela, é super insegura e tal, e aí ela acaba tendo que diminuir a pessoa que ela vê algumas coisas melhores que ela, para que ela se sinta bem, tá? Então isso pode estar acontecendo nessa panelinha. E assim, como é que eu já lidei com esse tipo de situação, tá? Que esse tipo de situação já pra mim é muito comum, né? Foi muito comum na minha época que eu fazia aulas de balé em escolas e tal. Simplesmente porque eu sempre fui e continuo sendo péssima em pequeno salto, tá? Você quer ver eu cagar? Me dar um pequeno salto. Nossa senhora, aquilo sai assim, faço o mínimo do mínimo, porque realmente é algo que não tá no domínio do meu corpo. Mas adágio eu me garanto. Um pointé, um promenade, o controle do meu corpo, isso eu tenho, né? Quando a coisa é lenta, quando a coisa acelera, meu Deus do céu. E eu passava muito por esse tipo de situação, porque chegava no adágio, eu arrasava aqueles pernões e tal. Na hora que chegava no pequeno salto, já era, né? E acontecia das meninas que não tinham pernão, mas tinham pequeno salto, olharem pra mim no pequeno salto e aí você acaba se sentindo mal. E aí eu fazia duas coisas, né? Além de ter a certeza se elas estavam realmente falando de mim, conversava com a professora sim, mas eu também dava o meu jeitinho no negócio, né? Eu simplesmente entendia que, qual é o problema? Não, o problema é que elas não têm, durante o adágio elas não têm aquele pernão. Durante o pequeno salto ela até faz, mas durante o adágio ela não tem o pernão. Então, no adágio eu vou realmente fazer o meu melhor. E no pequeno salto eu vou simplesmente ignorar a presença dessas pessoas. E simplesmente ignorava. Então, era a minha maneira de lidar com aquele tipo de situação. Conforme eu fui ficando mais velha, mais madura, você vai entendendo por que aquelas pessoas fazem aquilo. E aí aquilo perde mais o significado ainda. Você olha e fala, gente, tadinha, dá até dó, sim? Então, olhe para essas pessoas com dó. Olha, porque se está acontecendo isso é porque você está incomodando. Se você está incomodando é porque você está fazendo algo muito bom. Pode não ser onde você está errando. Pode ser simplesmente pelo colar lindo, maravilhoso que você foi na aula, mas alguma coisa você está incomodando. Então, olha mais para você. Eu vou deixar aqui alguns vídeos para você, tá? Tem um vídeo muito legal que eu falo sobre o bambolê, sobre a questão de ocupar o espaço, sobre motivação. Eu vou deixar uma lista aqui nesse íconezinho para você, de vídeos, para você olhar e para você se valorizar ainda mais. Para que você realmente tenha ferramentas para lidar nesse tipo de situação, levantar o seu queixinho lá e arrasar na sua aula, tá bom? Combinado?
Bom, eu espero que você tenha gostado da dica de hoje. Se você gostou, dá um curtir. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tem dicas aqui todos os dias no YouTube. A gente está também no Facebook, Instagram, Spotify, no blog. Enfim, a gente está em vários lugares com dicas todos os dias. Então se inscreva e a gente se vê na próxima dica. Arrase na sua aula, esqueça essas olhadinhas e risadinhas, deixa pra lá. Bora lá!